Um tamanho resoluto, uma história derivada de outros bairros e uma estrutura tomada pela religião e pela vida em comunidade. Eu sou João Pedro Tartar e a nossa parada de hoje é o bairro Carolo. Uma das formas de chegar ao bairro Carolo é descendo aqui pela rua Orlando José Stumpf. Após passar pela área verde pertencente ao Santuário de Santa Catarina, começam a aparecer as primeiras casas. Elas se espalham por 13 das 16 quadras do terreno. Essa distribuição tem origem na história da formação do bairro. O bairro Carolo começou em 1966. Meu pai e nós morávamos em São Paulo da Cruz, adquirimos uma área de terra de 15 mil metros, onde hoje é o bairro Carolo. Foi lá no 1970, mais ou menos, veio o Alcides Carolo morar aqui. E depois daí começou mais uma família, duas, e por isso que se tornou hoje o bairro Carolo, né? Daí foi crescendo ao passar dos anos, daí o Escorteganha vendeu as terras por lá de cima, o Carolo vendeu as terras aqui por lá de baixo, e hoje está formada aqui a Vila Carolo daí. Foi em 1990 que começou o bairro a crescer, porque daí do lado de cima da estrada, que tem a igreja lá, era do seu Jacondo Escorteganha. E do lado de baixo era do irmão dele, do seu Angelim Escorteganha, que o meu pai adquiriu os 15 mil metros de terra lá. Então o seu Jacondo começou a vender terrenos e o pessoal começou a se alocar. E dali para frente só cresceu o bairro. O bairro Carolo é formado por 6 ruas, mas ele se concentra entre o final da rua Orlando José Stumpf e a rua Antônio Maculan, sua divisa com o loteamento Escorteganha. O coração do bairro, porém, é entre as ruas B e F, em que se localizam os edifícios verticais do Carolo. Já a maior parte das casas está na Rua dos Plátanos, uma via sem saída que parte da Rua B. Próxima ao Rio Marau, ela está no local desde a formação do bairro em 1972. Esse processo foi mais orgânico que o de outros loteamentos da cidade, pela cessão de terras, como contam os moradores. Eu casei em 81, então faz 42 anos que eu moro aqui. Tinha 4 casas. E quando a Rosa veio... Eu vim em 95 morar aqui, daí eu tinha bem mais casinhas por aqui. O tio me cedeu um cantinho mais barato lá para mim, poder me colocar, porque daí não estava pagando aluguel até hoje. E daí ele me ajudou, colaborou um pouco, daí a gente se instalou ali. Morei uns anos no meio da brita, só no coberto, passando necessidade, mas consegui dar a volta. A gente não tinha água, não tinha luz. Deu uma seca muito grande, os caminhões da prefeitura vinham trazer água para a gente, daqueles tanques enferrujados e coisa arada, mas a gente tinha que pegar e agradecer a Deus que tinha aquela ainda, né? Deu uma seca muito grande, a gente pegava água das fontes. Para quem começou no começo aqui a vila, foi bem difícil. E depois lá para os anos 90 e pouco, quando tu já veio aqui já tinha. Luz também já tinha. Lá pelos anos 92, 93, eu acho que veio a água e que veio luz também. Senão era difícil. E a história do bairro se conecta à do vizinho Constante Fuga. Pertencia primeiro ao bairro Constante Fuga, que na época era chamado de Vila Marabá. Era o costume marauense, lá era Vila Marabá. Em 1979 é que foi aberta a primeira estrada,
que desceu, em memória, José Fuga, né? Abriu a estrada junto com o Stumpf lá, o seu José Stumpf também, são falecidos dois, daí, né, abriram a estrada lá para descer lá no bairro Carolo. Daí eu não era bairro Carolo ainda, não era formado bairro, nada. E nós trabalhávamos no Curtume, daí foi pedido para abrir a estrada, não havia energia elétrica nem água potável da Corsã. Havia uma fonte lá no seu Stumpf lá, e a gente pegava a água de lá. E lá no seu João Vezaro, no morro que hoje sai aqui no Facchini, também tinha uma fonte da água lá, a gente pegava a água de lá para tomar e fazer comida. Tinha 2 pinguelas para passar. Passava aquela lá na subestação da Corsã, daí saía na geral lá, que você via para o Curtume, quem queria ir para outros lugares, e para vir para a cidade, ali os escorteganhas passavam por ali por casa de a pé, ou saíam no asfalto, nem asfalto tinha, era terra lá, e daí vinham por lá, por outro lado da cidade. Não? Daí depois, quando o rio levou embora a Pinguela, não foi mais construído, daí não tinha mais passagem, daí tinha que subir um morro para ir para trabalhar, não tinha outra situação. Outro acesso ao Carolo é pela Rua Santos Dumont. A via não seguia até o bairro anteriormente, mas foi estendida em direção ao loteamento para que ele tivesse mais um acesso próximo à região central de Marau. A Santos Dumont foi no primeiro mandato do hoje deputado estadual, o Vilmar Zanquim. Foi ele que abriu, e agora no último ano do Iura, aí no primeiro mandato do Iura Curtis, que foi concluído a rua com asfalto e pavimentação lá embaixo. Importante destacar que a administração Iura Irui, sempre pensando em melhorar todos os bairros, e não foi diferente com o bairro Carolo. Foi feita uma ligação asfáltica na Rua Santos Dumont, onde ali em época de chuva era muito difícil o tráfego, ou quando não chovia tinha muito pó. Então foi feita toda essa ligação asfáltica, onde veio beneficiar todas as famílias que moram nesses bairros, familiares que vão lá visitar, seus parentes que moram lá, enfim, fazendo mais para todos. Também já vem junto uma bonita, uma excelente calçada de passeio, e agora cabe sim à comunidade usufruir e cuidar dessa importante ligação asfáltica. Há outros espaços da prefeitura nas proximidades do bairro, como a SF Lídia Segatti Fuga. Um SF moderno, tudo novo, onde atende não só o bairro Carolo, mas também o bairro Constante Fuga, o bairro Santa Helena. Então essas mudanças, essas melhorias, elas vêm para que as famílias possam ter mais qualidade de vida, possam usufruir. Então são investimentos que o município tem feito, e somado ali são investimentos de mais de 3 milhões para atender os moradores que residem nesta redondeza. A gente tem atendido somente nesse ano 2023 mais de uma dezena de famílias com melhoria de suas casas. Ali é uma região que logo em seguida nós iremos fazer um investimento ali no loteamento de Rocco. Então muitas famílias ali serão contempladas com seus apartamentos, com a construção da tão sonhada casa própria. A gente irá oferecer mais específico para Carolo, Santa Helena, bairro Curtume. Iremos fazer um empreendimento ali para atender 40 famílias. Simples em estrutura, mas gigante em alma. Assim é a dinâmica de serviços do bairro Carolo. O loteamento possui 2 igrejas de diferentes religiões e que dividem a vida dos moradores. Lá pelos anos 88, 89, por aí, digamos 90, não lembro bem, o Frei Wilson veio e tinha uma grutinha de pedra na frente. E daí, como tinha poucas famílias aqui, ele vinha e rezava a missa ali na área do seu Alcides Carolo. Lá uns anos, daí as famílias foram aumentando também, daí acharam bom construir essa igreja que a gente tem hoje aqui. Daí foi com a ajuda de o José Fuga, do Paulo Colete, aqui da comunidade, se reuniram. E daí o Frei Wilson João, naquela época, foi desmanchado
ali na esquina Paz e Bem, que eles reformaram, né? E daí ele deu as aberturas também para pôr aqui. No Carolo, a história de Nossa Senhora Aparecida está ligada à devoção dos moradores. Quando o Frei Wilson João tirou, como é que eu vou dizer assim, separou nós do Fuga, ele preparou uma capelinha que para visitar toda semana, assim, todo mês que ela andasse aqui na vila, com a imagem de Maria Bambina. Só que ela chegou numa família, não sei o que aconteceu, quebraram a imagem de Nossa Senhora, que era Maria Bambina. E daí o Frei Wilson João disse assim, que tal nós arrumar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida? E daí até foi uma senhora que morou aqui, que ela era bem doente, ela fez uma promessa e deu. Daí a Nossa Senhora Aparecida, que da capelinha, que visita nossas casas, é Nossa Senhora Aparecida. E daí teve um caminhoneiro, ele foi viajar e quando ele soube que nós ia construir a igreja, ele ligou para o Frei Wilson que ele ia trazer uma imagem. O bairro também é lar de uma das congregações da Igreja Assembleia de Deus em Marau. A casa religiosa recebe o nome de Moriá. As atividades da nossa Igreja Assembleia de Deus aqui no bairro Carolo, elas começaram aproximadamente há 12 anos atrás, quando foi feito um propósito, um voto de uma irmã chamada Irmã Merinda e seu esposo, Irmão Valdomiro Mascarel. Eles alcançaram uma bênção do Senhor e então propuseram à igreja de começar a fazer cultos aqui no bairro, pois não havia culto em lugar nenhum. E assim começamos na sala da casa deles. Só que a frequência das pessoas no culto, ela foi aumentando a cada semana, a cada mês. Então eles decidiram então ampliar a casa deles, o irmão Valdomiro já falecido e a irmã Merinda, e ao aumentar uma peça, aumentou também o espaço da igreja. Só que ela continua aumentando ao longo dos anos. E infelizmente, embora nos sentíssemos muito bem naquele lugar, naquela peça da casa dela, como se fosse uma garagem, digamos assim, foi necessário então ampliar a igreja aqui no bairro. E foi o que aconteceu em 2023, agora. Nós chegamos aqui e aqui continuamos trabalhando da forma em que vínhamos trabalhando, com cultos realizados 2 vezes por semana. E estamos ainda percebendo que, graças a Deus, né, continuamos crescendo ainda o trabalho aqui no bairro. Atualmente, a congregação está localizada na Rua B, principal via de ligação entre as ruas Santos Dumont e Orlando José Stumpf. Além dos cultos na estrutura da Assembleia de Deus no bairro, há liturgias celebradas nas casas dos fiéis. 2 vezes por semana é realizado aqui onde nós estamos, né, na congregação do bairro. Segunda-feira, às 19h30 e quarta-feira, às 19h30. Termina aproximadamente 21 horas e 30 minutos. Aos sábados, nós realizamos culto nas casas, né? Uma das casas que nós realizamos, aliás, eu acho que é a que mais nós realizamos aqui no bairro, é a casa da nossa irmã Pierina Cáceres, que é um pouquinho mais aqui abaixo, e ela cede ali uma sala, uma garagem, enfim, para realizarmos os cultos. Geralmente é o sábado ou no domingo à tarde. É raro esses cultos realizados nas casas ter uma frequência pequena. Enche porque os nossos membros vão, os familiares da pessoa que convidou participam e os vizinhos, quando veem aquele movimento, também se achegam, às vezes por curiosidade, mas vem e gosta, né? Uma formação curiosa, a vida dividida entre o trabalho e a religião e a constante luta por melhores condições. O Carolo nos recebeu muito bem neste curto período de gravações. Mas por hoje é só. Fique de olho nas nossas redes sociais para saber qual será o próximo bairro e até mais!